Atualmente as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mexem nas redes sociais, conversam umas com as outras, em outros momentos estão jogando enquanto assistem uma série, mas dificilmente você encontre alguém que esteja fazendo apenas uma coisa de cada vez. Mas até que ponto isso realmente faz bem ou pode prejudicar? Pois bem, algumas pesquisas já revelaram que quando se faz mais de uma coisa por vez, seu cérebro não consegue ficar 100% na atividade. Mas como tudo na vida, existem exceções. Há atividades em que é possível ser multitarefa. Então tira a mão desse celular e se concentre agora no Bendita Hora. Eu não consigo, eu me coloco para fazer uma função, às vezes dá certo. Imagina duas funções ao mesmo tempo. Mas estou falando de mim, Padre Marcos. Por isso, para falarmos sobre um pouquinho mais sobre esse assunto, tenho alegria pela segunda vez aqui no meu programa, ela, grandíssima psicóloga, Sirlene Ferreira. Muito boa tarde. Boa tarde. É uma alegria tê-la aqui, viu, Sirlene? Obrigada. Ô Sirlene, olha aqui, já vamos começar com uma pergunta que eu acho que é super legal para os nossos telespectadores entenderem bem isso aí. Biologicamente, todos nós podemos fazer mais de uma, duas coisas ao mesmo tempo ou existem exceções? Então, hoje nós já sabemos que existem exceções. Hoje nós sabemos que existem exceções. Exatamente. É. A gente sempre, assim, até meio com um estilo mais de brincadeira, Sim. nós sempre falávamos assim que as mulheres são muito capazes de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Os homens é menos, mas isso depende muito. Nós acabamos de ouvir o Paulinho falar, né? Paulinho é um homem, ele consegue fazer várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas a questão é, a mulher faz mais coisas ao mesmo tempo do que o homem, ou isso é apenas um conto, né? E a questão é a qualidade, não quantidade. Sim. Né? Quando você faz a pergunta sobre biologicamente, Sim. então, preciso te dizer assim, que isso não está ligado a gênero. Hoje nós já sabemos que existem matrizes neurológicas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de pessoas com TDAH. Você já deve ter ouvido falar de pessoas com TEA, são pessoas que estão dentro do espectro autistas. Então, essas pessoas, elas têm microfoco, hiperfoco. Então, são pessoas que, para fazer alguma coisa, elas precisam estar com a atenção totalmente voltada para aquilo. Tipo e assim, exatamente, né? Mas assim, qualquer outro barulho já... Né? Então, essas pessoas... Pensamento, Exatamente, mas veja, padre, a gente está falando de uma matriz neurológica, né? E por que é importante, inclusive? É importante porque, graças à inclusão, e inclusive tem muitas pessoas autistas e com TDAH, adultos que nem sabem que estão dentro né, dessas nomenclaturas, né? Mas, quando a gente fala de homem e mulher, eu penso que tem uma questão cultural, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, machista. Se a gente for lembrar lá da metade do século passado, era muito comum, por exemplo, a mulher fazia o jantar, o homem sentava à mesa, ela colocava comida no prato, ele tinha a tarefa de... Tinha que cuidar da criança. Se alimentar, ele só ia comer, né? Só comia. E ela passava, ficava no fogão, fazia comida, cuidava do marido. Então, por isso, acho que veio um pouco essa questão mais cultural, né? Tem essa questão cultural. E ainda hoje a gente vai perguntar, né, assim... eu trabalho, então tem uma demanda feminina, né? Eu trabalho, depois chego em casa, eu cuido da casa, eu cuido do filho, dou conta do casamento. Sim. Né? Eu sei que existem muitos homens que fazem do mesmo jeito, eu sei hoje disso. Tem muitos homens que fazem bastante coisas que antigamente não era muito comum a gente ver os homens fazerem. Hoje você vê muitos homens cuidando bem de um filho, da mamar, dar banho. Às vezes ele chegou, ele está resolvendo alguma coisa, ele está cuidando do filho também, enquanto a mulher, às vezes, está fazendo uma outra atividade, né? Então está muito mais bem dividido, que mostra que realmente, independente do gênero, essa questão é possível para todas as pessoas. É possível, exatamente. Eu penso que assim, é possível, mas isso não significa que seja a melhor coisa da vida também, né? Então, aí você que é a melhor pessoa para falar, porque você trabalha com a mente humana
E você sabe, porque eu sou ainda um pouco daquele pensamento, mas eu estou aberto a mudar. Que é melhor você fazer bem uma coisa e muito bem do que você fazer 3, 4 coisas e a gente falar, mas deixou a desejar um pouquinho o que você fez. Você fez, só que você não conseguiu fazer bem nenhuma delas 100%. Sim. Eu também sou um pouco dessa opinião, então é melhor você respeitar esse seu jeito, limite. Focar e fazer bem o que você faz e as outras coisas você faz quando der. Eu tenho essa opinião. Sim. Ok? Muito bem. O psicoterapeuta Léo Fragman responde: nativos digitais fazem várias coisas e fazem muito bem. Olha isso aí. O meu filho é nativo digital, ele consegue fazer várias coisas e muito bem. Eu vou te falar uma coisa. Na verdade, isso é uma grande balela. Para a enorme maioria das pessoas, quanto mais elas dizem que elas são multitarefa, menos elas são produtivas naquilo que elas se propõem a fazer. Ao fazer várias coisas ao mesmo tempo, teu cérebro recruta neurônios, ou seja, cria foco nisso, aí depois para. Depois naquilo, depois para, depois naquilo e depois para. Só que ele faz isso tão rapidamente que ele se ilude com a ideia de que ele está cuidando de tudo. Mais ou menos como passar os olhos num buffet, olhar tudo que tem e falar assim, beleza, já está tudo visto, já almocei. Não funciona. Você vai ter que comer cada ingrediente na hora, na quantidade certa. Assim é a vida. Querer comer a vida, engolir tudo, todos, o tempo todo, como se as coisas não tivessem uma cadência e a gente não precisasse realmente dar foco, é uma baita ilusão. Olha aí, Sirlene, tá vendo? A gente tá vendo que o Léo comentar isso pra gente e realmente nós estamos vendo uma geração que ela está assim meio que dentro de um mundo meio imperativo, aquela coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, muito rápido. Eu vejo isso muitas vezes pelos meus sobrinhos, né? Mas isso não é bom pelo que a gente está vendo, né? Isso tem que ser trabalhado. E eu acho que aproveitando até o que você vai falar, Sirlene, por exemplo, na infância, uma criança, os responsáveis, já é bom estar trabalhando esse tipo de terapia com os seus próprios filhos para não ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ou você recomenda algum outro tipo de exercício? Então, na sua primeira observação, eu também não sei se eles fazem tudo isso ao mesmo tempo. E aquela nossa conversa a princípio, né? Também não sei cadê a qualidade disso tudo? Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de adolescente, fazer é experimentar. Então, de que adianta a gente levar um adolescente para dar uma volta no parque, ele olhando o celular? Porque ele não está experimentando estar, né? A natureza. Ou mesmo comendo na mesa, exatamente, né? Fica com o celular do lado, ele não está experimentando. Não experimenta aquele momento. Não vai familiar. Não vai criar um paladar afetivo, né? Que a gente tem isso, né? Eu lembro do bolo da minha avó, que era um momento que a gente conversava. Então, a gente está muito preocupado com isso. Como é que essa geração vai estabelecer esse repertório afetivo deles? Né? Ou então você pergunta, esteve em tal lugar? Eu fui, mas eu nem... Nossa, eu estava falando com fulano, mas eu fui sim, é legal. O que é legal? O que é legal? O que você viu? Conta mais. Eu fui, né? Mas não tem um repertório para trazer pra gente. Isso. E aí, assim, não está vivenciando, não está criando um repertório, nós somos isso, né? Quando a gente cria memórias, a gente estabelece o quê? A nossa identidade. Tem até um exemplo que conta de uma paciente que perdeu a memória. E aí o psicólogo entendeu o quê? Quando ela perde a memória, ela perde a identidade. Então, quando a gente cria memória, a gente cria identidade. Verdade. Não é isso? Verdade. Quando a gente fala dos pais estabelecerem, hoje em dia está muito em alta dizer rotina dentro de casa. Eu sou mais de uma linha da psicanálise, então eu prefiro dizer assim, a gente pode criar rituais dentro de casa. Rotina é uma coisa mais engessada, que precisa acontecer necessariamente. O ritual, ele pode ter um pouco mais de flexibilidade, ele não nos engessa. Então a gente fala o ritual do sono. Então vai para o quarto, coloca para deitar, vai rezar e depois vai dormir. E a gente pode criar isso com as crianças, né? Olha, rituais para fazer as coisas, não fazer tudo ao mesmo tempo. Você sabe que eu noto, porque eu sou uma pessoa muito observadora,
né? Talvez até pela minha própria natureza, independente de eu ser um padre. Sim. Mas eu vivi numa geração que ela não é tão longe assim, uma geração recente, que eu lembro que as pessoas se paqueravam mais. Sim. Né? Então, por exemplo, na escola, no trabalho, às vezes até na vizinhança, existia um ritual, um maneirismo da maioria, que você focava em alguém, você gastava mais tempo com aquela pessoa, você prestava atenção, você sabia um pouquinho da vida daquela pessoa. Eu percebo hoje que uma geração mais nova, eu acho que elas nem sabem mais o que é paquerar. Porque talvez entra um pouco essa questão de você estar trabalhando o seu cérebro com uma múltipla variação de coisas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é. Eu acho que a gente não está mais focando, está faltando você se gastar, permanecer um pouco mais naquilo, sem eliminar a abertura para o novo, porque tem muitas outras coisas que a gente tem que também viver. Mas eu acho que está tudo muito... o cérebro está muito 24 horas querendo descobrir, querendo ver, querendo fazer. Sim. E a gente parece que o cérebro não tem um descanso e você não tem esse foco. Essa é uma reparação que eu faço, Sirlene. E eu penso que nem é só na paquera, eu acho que qualquer... Eu dei um exemplo, né, na paquera. Eu acho que essa é uma geração que também não... Entra a família, entra tantas relações coisas. de amizades, né? Amizade. Então, você pergunta, o adolescente conta, olha, alguém da família de um amigo faleceu. Daí, passado alguns dias, você pergunta, e como está o seu amigo? Ah, não sei, acho que... Mas você conversou com ele? Até conversei, mas você perguntou se ele está bem? Ah, sobre isso nem falei. Eu só troquei um WhatsApp, mas ele... Ah, não sei, depois eu vejo nas redes sociais se ele melhorou. Né? Não tem essa coisa de alimentar, não é? Porque não tem repertório. Não tem repertório. Isso é preocupante, mas a gente está vendo aqui, gente, que hoje está sendo quebrado alguns tabus de que a gente falava que antigamente só as mulheres eram capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não. A doutora Sirlene está nos colocando aqui que isso depende, né? Depende de cada pessoa e independe do gênero também, né? E que fazer tudo ao mesmo tempo, de uma certa maneira, não é muito bom. Tem que haver todo um juízo, uma calma em tudo isso aí, né, Sirlene? Até para não gerar estresse, ansiedade, série de... Porque gera, né? Sim. Ó, vamos lá. Sirlene, vamos lá, eu quero fazer... Eu estava vendo aqui uma pergunta. O conceito que a gente pode falar sobre a questão dessa múltiplas ações, você então como psicóloga, você que cuida da mente humana, tudo, o que você diria assim, o que é melhor para os pais, para nós adultos, né, nesse mundo tão doido que a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, o que você recomenda como algum tipo de terapia ou um jeito de viver daqui para frente para não ter problemas futuros sobre isso? Se eu pudesse sugerir, eu sugeriria que as pessoas consigam entender o que é prioridade nesse momento, o que é urgência, o que é emergência e tentar fazer uma coisa de cada vez, até mesmo para poder vivenciar cada coisa que se faz, né? Não é ligar o automático, né? E se a gente falar dentro das empresas, dentro do trabalho, isso é o que mais gera retrabalho, que é o que mais causa prejuízo para as empresas. Que nem a Mariltinha estava falando aí, né? Ó, né? A Mariltinha estava falando, isso você acabou de falar. Ó, uma pessoa que necessita assumir várias tarefas ao mesmo tempo, no local onde ela trabalha. Sim. As consequências no emocional dela pode ser gravíssimas. Hoje a gente já tem até psicopatologia, que é burnout, né? Então, assim, a gente vai ter pessoas que precisam ser atendidas, precisam ser tratadas com medicações, de tanto assumir multitarefas e não ter tempo para cuidar de si mesmo. Que coisa, hein? Sirleninha, olha aqui, maravilhosa, o padre vai te esperar uma próxima vez para a gente falar de mais assuntos dentro da psicologia humana. Sim. Agradeço muito. Eu que agradeço. Deus Obrigada, abençoe padre. você, viu? Amém.